Quero convidar os irmãos, então, a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. E eu quero desafiar vocês, então, a nós abrirmos a Bíblia. Eu vou ler apenas, fica com o capítulo aberto, nós vamos usar todo o texto bíblico do capítulo 1, mas eu quero ler apenas do versículo 1 ao versículo 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por estarmos juntos, pela tua graça e misericórdia que tem assistido às nossas vidas. Suplicamos mais uma vez pelo país, consolo para aqueles que perderam seus entes queridos, sabedoria e direção para a gestão pública, e ao povo também sabedoria e prudência para que a gente possa superar o mais rápido possível essa situação e voltarmos à normalidade. Te agradecemos pelo esforço de cada irmão de estar conosco nesta manhã. Com certeza no culto da noite os que não puderam estar estarão com a gente, e louvamos por essa oportunidade, pela disposição também dos nossos irmãos em estarmos juntos. Muito obrigado. Abençoe a cada um dos nossos irmãos de perto e de longe. Abençoa a tua igreja e fala conosco através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Pensando sobre o que eu vou falar, e eu quero falar sobre o propósito de Deus, ou andando no propósito de Deus, melhor dizendo, a minha vida, a sua vida nesse propósito de Deus, e pensando em alguma coisa que pudesse nos ajudar, eu fui pesquisar um pouco sobre a abelha, né? E é interessante porque quanto de mel você acha que uma abelha produz? Uma abelha só. Não é? Se a gente for fazer uma estimativa, fica até difícil de pensar, mas eu descobri que uma abelha tem condições de produzir por ano 5 gramas de mel. 5 gramas, não é 50 gramas. Ao longo de um ano inteiro, ela consegue produzir 5 gramas de mel. Para produzir 100 gramas, 20 anos. Para produzir 1 quilo, 200 anos. Só que tem um problema. A abelha vive em média 28 a 48 dias. Então jamais ela vai produzir 5 gramas de mel. Né? Se ela viver 30 dias, aí eu fui fazer a conta, ela consegue produzir 0,41 gramas de mel. E ela vive para dar essa contribuição. Se nós avaliarmos a situação, parece um desperdício, né, de tempo e energia. Se eu falasse para você que você tem apenas 28 dias, você faria um monte de coisa, não é? No entanto, ela vai produzir tão somente 0,41 gramas de mel, e ela vem para isso, vive para isso. Mas pesquisando um pouco mais sobre a abelha, eu descobri que existe um tipo de abelha que são as campeãs mundial de produtividade, é a manduri. Grave bem esse nome, a abelha manduri. Essa abelha manduri, ela vive em enxames pequenos, de 300 abelhas, mais ou menos. E é interessante porque ela consegue produzir 3 litros de mel por ano. 3 litros por ano. Lembra que aquela lá, que é a Apis, produz por ano 5 gramas, né? A manduri, nesse pequeno apiário de 300, vai produzir 3 litros de mel. E em condições adequadas, então, ela produz 0,83 gramas de mel por mês. Ela produz o dobro. A outra produz 0,41, a manduri produz o dobro. De novo, você pode achar que é um desperdício de tempo e energia se você não entender o propósito. Se você for olhar então para a palavra de Deus, você vai ver que Noé levou 100 anos para deixar a arca pronta. Moisés, 40 anos no deserto.
E eu fui pesquisar aqui um grande atleta conhecido como o maior velocista de todos os tempos, Usain Bolt. Ele treina o ano inteiro para uma corrida de 100 metros, que dura segundos. E o recorde dele é de 9,58. 9 segundos e 58 centésimos em 2009. Treina o ano inteiro para uma prova curta de 100 metros, que vai durar menos de 10 segundos. Você pode achar um desperdício de tempo, né? O ano inteiro vivendo em função de uma prova de 10 segundos. Mas se você não entender o propósito, você entender o propósito, tudo passa a ter sentido. E a pergunta é, por que nós estamos aqui? Eu e você. Aqui, quando eu digo, não é aqui no sentido localização ou de igreja, mas por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito? De que maneira eu estou vivendo a minha vida? Eu consigo entender o propósito, a razão pela qual eu estou neste mundo? E se nós formos então mais específico, por que nós, como sétima igreja, estamos aqui no bairro do Enedina? Por que nós resolvemos alugar um espaço e virmos para cá e já estamos aqui há um ano? Por que nós adquirimos um terreno a algumas quadras daqui? Você pode achar desperdício de tempo, de energia, de dinheiro, se você não entender o propósito. E às vezes nós nos relacionamos com a vida e com as pessoas sem entender o propósito. Pode parecer engraçado, mas muita gente não tem propósito. Ele não sabe o porquê ele está vivendo ou para onde ele está indo. Se uma abelha comum produz 0,41 e a manduri 0,83 e Noé gastou 100 anos, Moisés 40 e o Bolt 10 segundos aí para vencer uma prova, qual o meu propósito pessoal? Qual é o meu propósito pessoal? E depois a segunda pergunta, qual o nosso propósito como igreja, uma vez que nós estamos aqui? Então nós precisamos entender o propósito. Quando nós entendemos o propósito, nós faremos o que precisa ser feito, nós faremos o que tem que ser feito. Quando nós entendemos o propósito, nós iremos até onde for necessário para realizá-lo. E nós estamos entendendo que o que nós estamos vivendo como igreja nesse período, e eu quero usar aqui uma analogia, é como se fosse a tempestade que Jonas vai enfrentar. Nós estamos sendo assolados por circunstâncias que ninguém esperava, de uma forma muito estranha, que chegou e veio para ficar e alterou a nossa vida. E olhando para o livro do profeta Jonas, nós podemos entender um pouquinho sobre esse propósito de Deus e de como nós podemos andar no propósito de Deus. E eu coloquei aqui como primeira palavra para o nosso coração, é que todo o propósito de Deus nos leva a uma ação. Toda vez que Deus se manifesta na palavra para falar com alguém, existe algo para ser feito, ser realizado. Quando nós nos deparamos com o propósito de Deus, nós somos levados a uma ação. E aqui o texto é muito legal, porque o Jonas toma uma atitude quando ele entende o que Deus quer fazer. Ele tomou uma atitude, não é? E no caso aqui ele tomou uma atitude no sentido oposto do propósito, mas ele tomou uma atitude. Então, diante do propósito de Deus que nos leva à ação, nós podemos tomar uma atitude no sentido oposto, nós podemos tomar uma atitude no sentido correto e nós podemos ainda ficar numa neutralidade. É possível. E nós encontramos pessoas na vida que já têm claro o que ele quer fazer da vida dele e ele segue naquela direção. Há pessoas que não sabem para onde ir. Você encontra, ele está naquela mesma situação, em busca de alguma coisa, ele não sabe, já passaram anos, né? Mas há muitas pessoas que estão no sentido oposto. E você percebe que a coisa não alinha porque ele está no sentido oposto. Mas quando eu me deparo com o propósito de Deus, esse propósito vai me levar a uma ação. Então, querendo ou não, nós estamos agindo, seja no sentido correto, seja no sentido oposto, seja na neutralidade. Mas o texto prossegue aqui, dizendo para nós que quando nós não estamos no sentido correto, nós geramos perturbação. Quando nós estamos fora do propósito, há perturbação. E é o que vai acontecer no texto. Veja bem, ele pega o navio no sentido oposto, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarso, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem mandou foi o Senhor.
Aqui não é o Satanás, é o Senhor. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Portanto, ele toma a direção no sentido oposto do propósito de Deus, mas Deus quer realizar aquele propósito, e no caso dele, quer realizar com ele. E porque quer realizar com ele, todo o vento, o mar é direcionado para aquela embarcação. Eu penso, irmãos, aqui pela atitude que nós vamos ver no texto, que não era comum esse tipo de tempestade, não era normal esse tipo de tempestade, porque a atitude daquelas pessoas no barco, que são marinheiros antigos, demonstra que eles chegam a perceber, não, tem um negócio errado, está certo que chove, está certo que o mar balança, mas está um negócio esquisito aqui. É como se nós estivéssemos aqui na época do nosso outono, chovendo, né? Era uma coisa diferente, porque eles percebem que é diferente. Eles se questionam, deve ter alguma coisa errada. Tem alguém aqui que precisa de um benzimento, não é possível. Tem algo acontecendo, e o texto mostra isso. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, olha aí. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia em profundo sono. Para Jonas está tudo bem, mas o bicho está pegando no entorno. Quando eu não estou no propósito de Deus, eu gero perturbação e às vezes eu não percebo. Às vezes eu não percebo que eu estou atrapalhando. Já está tendo prejuízo. Não há pecado aqui na vida do capitão, não tem pecado na vida dos marinheiros. Eles adoram até outros deuses. Toda essa situação aqui tem a ver com o Jonas, que está no sentido oposto do propósito que Deus quer realizar, e agora as circunstâncias do entorno mudam drasticamente e as pessoas estão tendo perdas. Versículo 6. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa, nos sobreveio este mal. E lançamos sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, ao invés do progresso, há um retrocesso. Ao invés de paz, vem as dificuldades, e todos nós estamos nela. Não é isso? Todos nós somos pecadores. Não tem entre nós nenhum santo. Certo? Todos somos, todos estamos na mesma tempestade. A questão é que se essa tempestade chegou, é porque Deus quer o quê? Orientar-nos para o propósito. E eu preciso, nesse tempo, como pessoa, orar a Deus nesse tempo que eu estou tendo: Senhor, qual é o teu propósito? O que o Senhor quer de mim? Não está normal. Não é só na minha vida, isso é muito legal. É na vida de todos. Cada um reage de um jeito, mas todos nós estamos aqui tendo incomodação. Tem gente que está tendo perdas significativas de vida, mas perdas financeiras, perda de negócio, perda de família, sonhos que vão ter que ser o quê? Adiados. Vários casamentos estão sendo adiados aí. Às vezes a pessoa ia iniciar um projeto, agora já não vai iniciar mais, ele ia construir, não vai construir mais. Quem está doido para terminar? Houve uma mudança, houve um impacto, e eu preciso perceber que eu não posso estar dormindo. Embora eu esteja de quarentena, eu preciso entender que é um tempo que eu posso ir a Deus e avaliar se eu estou dentro do propósito de Deus, se eu estou no propósito de Deus, se eu estou andando no propósito de Deus ou não. Se nós prosseguirmos o texto, nós vamos ver que a compreensão do propósito de Deus, ela traz luz e ela traz direção. Veja bem o que acontece. Versículo 8. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Eles já tinham consultado, todo mundo tinha conversado. É com você? Não. É com você? Não. Comigo também não. Final de errado, não. Vamos pegar o cara que está lá, ver o que aconteceu. E você? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Olha as 4 perguntas. Essas perguntas definem o quê? Se aquele cara tinha o quê? Propósito. Não é? É provável que nesse tipo de viagem não fosse levado muita gente de tripulação diferente, não. Pode ser que ele pegou um barco comercial mesmo. Só ia a tripulação. Ele acabou comprando isso aí para poder aproveitar.
E eles fazem esse tipo de questionamento com ele. Qual é a ocupação, de onde você vai saber? Primeiro, porque ele estava dormindo. Segundo, porque ele era o cara diferente. Então, buscou dele respostas. Essas perguntas cabem para mim e cabem para você. Qual é a tua ocupação no propósito de Deus? De onde você vem? Qual é a tua terra? A qual povo você pertence? Eu sou da 7ª igreja. Deus tem um propósito para a comunidade onde eu estou e eu faço parte desse propósito. Eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y, eu pertenço ao povo de Deus. Nós temos um projeto de Deus, algo que Deus quer fazer, e então ele responde: eu sou hebreu. Versículo 9, temo ao Senhor. Temo ao Senhor mais ou menos, né? O Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque eles tinha declarado. É interessante o texto, porque fora o que está acontecendo? Tempestade. Eu estou pensando, eles não estão conversando aqui, tomando um chá, um café ou um suco de laranja, certo? E eles não estão aqui num clima tranquilo, o clima está como? Tenso. Eu imagino essa cena do Jonas mais ou menos com aquela lá daquele filme lá, Pede para sair, Pede para sair. Eu acho que foi uma abordagem mais veemente. Chegaram nele junto mesmo. E ele vai falando o que está acontecendo. É um clima tenso aqui. Não é tranquilo como a gente lê. E eles não conseguiam entender que Jonas, tendo toda a clareza de quem ele é, tendo toda a clareza do propósito de Deus para a vida dele, ele estava no sentido oposto. Quando nós então temos a consciência do propósito que Deus tem para nós, da direção, essa direção de Deus traz luz. E a gente sabe então por que as circunstâncias não estão o quê? Favoráveis. E aqui é muito legal a pandemia, porque não importa se está bom para mim. Tem que estar bom para todos. E o que é legal na nossa experiência desse momento de vida é porque as circunstâncias mudaram. Mas talvez eu não mudei. Eu não aprofundei a minha relação com Deus. Eu não aprofundei a minha vida de oração. Eu continuo com o mesmo procedimento dormente, como se nada estivesse acontecendo. É certo que no primeiro mês, 40 dias, a gente não mas chega um momento que está claro. Eu conversando ontem com o irmão lá em Francisco Beltrão, nós fomos levar a ceia lá para ele. Ele falou assim, que ele é chileno: 2 anos, pastor. Pelo menos 2 anos. Vai levar 2 anos. E a gente começou a rir, né? A rir dessa perspectiva que ele, poxa vida, 2 anos é muito tempo? Se for assim, 2 anos. Então, o que eu vou fazer? Então, eu preciso ter uma atitude, eu preciso entender que algo está errado, e essa vontade de Deus deixa muito claro. Eles não eram cristãos, vamos dizer assim, eles não eram da fé, eles não eram judeus, eles entenderam o que Jonas tinha que ter feito, mas Jonas insistia na situação oposta, mas as circunstâncias levou eles àquela situação. E agora eles estavam sabendo o que deveria fazer. Eles estavam agora entendendo que o problema era o Jonas. E agora eles precisariam tomar uma decisão. Já não há mais dúvida do que está acontecendo. A tempestade está aí, é o rapaz aqui que é o problema, e agora chega um momento de reconhecimento. Eu preciso reconhecer o meu lugar no propósito de Deus. E nós vamos então para o final do texto, versículo 12. Versículo 11, na partir. E disse-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas então agora reconhece o lugar dele no propósito de Deus.
E agora ele reconhece que o problema que está tendo ali é dele a culpa. A perda do que já foi jogado fora do navio é dele a culpa. E que agora a melhor maneira de resolver era lançá-lo no mar. 13, mas os caras eram crentes, né, mano? Entretanto, os homens remavam, esforçando para alcançar a terra, mas não podia. O mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Quase que eles entram aqui no esquema do Jonas, de também se opor à vontade. Se eles continuam remando, irmão, não ia sobrar barco, entendeu? Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Jonas reconheceu o lugar dele no propósito de Deus. Ele estava contra, não é? Aqueles homens tinham que tomar uma decisão que Jonas não teve coragem. Era a vida dele e a vida nossa, então é a sua mesmo que vai. E eles tomaram a coragem e jogaram Jonas para fora do navio. É muito importante isso aqui para nós, porque às vezes nós não decidimos a favor daquilo que Deus quer para nós, e no final quem vai decidir é o outro. E o outro não vai ter dó. Entende? Eu preciso olhar para esse texto e perceber que, e talvez o que seja mais importante aqui no texto, é que o propósito de Deus está acima da nossa vontade. E essa é uma coisa mais difícil para a igreja no século 21. Entender que o propósito de Deus está acima da minha vontade. Jonas queria? Ele não queria ir a Nínive. Jonas não queria ir a Nínive. Ele pegou o sentido oposto. E ele veio descobrir no final da sua escolha que o propósito de Deus estava acima da vontade dele. É muito difícil você aceitar isso, que o propósito de Deus está acima da sua vontade. E eu vou colocar aqui algumas máximas para nós entendermos. Por exemplo, nós vamos morrer. E morremos por causa do pecado. E esse decreto é um decreto divino. E você pode ficar contra a vontade de Deus do jeito que você quiser. Não tem como fugir à vontade de Deus. Mas nós, irmãos, todos nós, em algum momento da nossa vida, como Jonas, a gente dá uma escamoteada. Não tem o que fazer. Primeiro porque nós somos seres ainda distantes da maturidade. Nós somos jovens. Deus chamou Abraão quando tinha 75 anos, ainda falta muito para chegar lá. Nós somos chamados para esse compromisso muito o quê? Meninos, muito jovens. Dá para entender, a gente está um pouco perdido. Mas aqui no texto não. Deus foi o quê? Claríssimo. Eu quero que você vá lá e pregue para aquela cidade. Se eles não converterem, eu vou destruí-los. E Jonas pega o sentido oposto. Mas a vontade de Deus estava acima da vontade dele, o propósito de Deus estava acima da vontade dele, e Jonas vai fazer a vontade de Deus, e a cidade toda se arrepende. E eu estou aqui junto com vocês, orando junto com vocês, passando junto com vocês esse período, e tentando entender, Senhor, o que vai ser? Quem me ouviu falar essa semana sabe disso. Eu creio que o segundo semestre pode ser melhor do que o primeiro, e nós podemos ainda encerrar o 2020 de uma forma abençoadora, vitoriosa, se nós nos voltarmos para o propósito de Deus. Não é outra coisa senão nós entendermos que nós temos a nossa vontade, mas acima dela existe um propósito. E se você estiver fora do propósito, não tem problema, não é com você. Segue a viagem para onde você está indo. Mas se Deus tem um propósito com a sua vida, você precisa entender que você não vai chegar. Porque o propósito dele é maior que a sua vontade. Por isso que o Evangelho é claro: toma a sua cruz e siga-me. Não é a minha vontade, mas não é a sua vontade. Assim como Nínive teve 120 mil pessoas salvas por causa da pregação de Jonas, Deus tem coisas a fazer através da sua vida, sim. Sua vida tem propósito. Irmão, acredite nisso. Se falta 20, 30, não importa.
Deus tem coisas para fazer através da sua vida. Não sou eu que vou dizer. Você tem que entrar lá no seu quarto e orar. E faça isso essa semana. Senhor, o que o Senhor tem para mim? De que maneira, de forma pessoal, eu posso servir ao Senhor? De que maneira, como igreja, eu posso servir ao Senhor? E de repente Deus vai começar a fazer algum recorte e vai dizer, olha, o caminho é esse aqui, meu servo. O caminho é esse aqui, minha serva. E eu, como pastor, eu entendo isso, irmão, muito bem. Vou citar um caso, os irmãos vão entender aqui, vão lembrar. Nós temos uma irmã muito querida, que é a nossa irmã Odete, né? Houve um tempo em que o esposo dela teve um encontro com Jesus lá na Internacional. Internacional? É, né? Isso, lá do Soares. O esposo dela teve um encontro, ela nos procurou. O Levi lembra disso. Falei, não, irmã, vai. É o seu marido. Ele se converteu, que bênção. Caminha junto, pega firme. Mas vai para ser firme lá. Passou um tempo. Onde eles estão congregando hoje, irmãos? Na Igreja Nova. Está lá com o pastor Gilmar. E o casal está junto. O propósito de Deus significa que nem sempre a gente vai andar o quê? Junto. Mas não é porque a gente não quer. É porque Deus tem um propósito. E às vezes nós não temos coragem de entender isso. A gente quer manter a amizade, quer manter o carinho, mas não é isso. Deus tem um propósito. E eu preciso entender que o propósito, lógico, eu não queria perder a irmã Odete, é um amor de pessoa, né? Mas naquele momento, estar ao lado do esposo que estava iniciando era muito importante. E hoje o casal está junto, graças a Deus, servindo ao Senhor. Que fosse na Internacional, né? Que seja na IPB Nova, não tem problema nenhum. O importante é que a família está junto. E esse propósito é que é o que importa. E eu quero que você vá para casa essa semana e coloque-se diante de Deus para entender o seu propósito. Porque às vezes o fato de nós estarmos onde nós estamos é bom, é gostoso, mas não é o propósito. E se for, algumas perguntas você precisa responder para Deus. O que você vai fazer? De que forma você vai fazer? Como é que você vai se envolver? Porque o importante, irmãos, é obedecer a Deus e não a homens. Pense nisso. Ore por isso. Deus tem um propósito. Ou eu estou a favor ou eu estou contra. Esse propósito de Deus é acima da minha vontade. E não é fácil você rasgar o seu coração para que a vontade de Deus aconteça. Não é fácil você também sair de onde você está para o desafio que Deus tem para a sua vida. Ser uma abelha, ápice, 28, 30, 40 dias de vida para produzir 0,41 gramas de mel. A manduri consegue fazer o dobro. E ela é a menor das abelhas, sabia a manduri? Ela é a menorzinha e ela produz mais. O importante não é a quantidade. O importante é o propósito. E eu preciso entender o meu propósito. Você também. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo em comunhão com a Tua palavra, Senhor. Continue falando conosco no decorrer da semana para que a gente consiga acertar a nossa logística em relação ao plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.